Continuando, trancou aí o vídeo. O lançamento não é por declaração da declaração de renda da pessoa física. O lançamento, o código, o crédito tributário é constituído pela modalidade de lançamento por homologação. O pagamento ocorre antes da análise do fisco. E o vencimento é antes também, né? Já paga. Então, resumo. No lançamento por homologação, essa homologação pode ser expressa ou tácita, que é, em regra, decorridos 5 anos ali do lançamento, né, do pagamento, prescreve o direito decai e prescreve, né, conforme o caso, o crédito tributário. Então, a homologação ela pode ser expressa, explícita, pode vir um ato lá, um documento dizendo que homologa, ou não dizendo, o Estado não dizendo nada, o fisco não dizendo nada, decorre esse prazo de 5 anos, é uma homologação tácita. Então, o lançamento é ato que transforma a obrigação tributária em um crédito exigível por parte do sujeito ativo, aqui que é o órgão, o ente federado encarregado que tem a competência de constituir e cobrar cobrar esse crédito tributário. No Brasil, até um comentário que se faz, né, que no Brasil, quem mais trabalha para o fisco é o próprio contribuinte, né? Porque a maioria dos casos é lançamento por homologação. Essa é a referência direta ao lançamento por homologação mesmo, né? O contribuinte faz tudo, o fisco só homologa, fiscaliza, e ele não trabalha de apurar, de calcular e de pagar, é todo do contribuinte. Então, o tributo nasce, então para resumir, o tributo nasce da ocorrência de um fato gerador previsto em lei, né? Um fato que a lei diz que na sua ocorrência haverá uma tributação aí incidente. O lançamento, que pode ser de ofício ou direto, né? Que eu falei, que o Estado cobra diretamente, sem ação nenhuma do contribuinte. O lançamento por declaração ou misto, que o contribuinte informa alguns dados e o fisco conclui e calcula e constitui o crédito. E o lançamento por homologação, que é o maior caso, né, no Brasil de tributos de lançamento por homologação. A exemplo apesar do nome ser declaração do imposto de renda da pessoa física, o lançamento do imposto de renda das pessoas físicas é lançamento por homologação, onde o contribuinte faz todo o procedimento e o fisco só homologa, explícita ou tacitamente. Então, aqui eu penso que foi falado já, falei então umas questões tributárias, né, que eu achava importante. Agora eu quero começar a falar do imposto de renda. Que é um tributo de competência da União. E o imposto de renda, ele existe o imposto de renda das pessoas jurídicas, daquelas pessoas criadas por uma ficção legal, que tem CNPJ, né? São as pessoas jurídicas. O imposto de renda da pessoa física, que são as pessoas naturais, que tem o CPF. O imposto de renda retido na fonte, que é isso? É quando ocorre uma situação onde há fato gerador do tributo, do imposto de renda, numa relação entre duas pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas pagadoras, aquelas que pagam
o serviço, o trabalho, elas é que vão pagar vão fazer a retenção na fonte. Na fonte, onde é que é a fonte o que é a fonte desse rendimento? Foi a contratação de uma prestação de serviço de uma empresa para outra. Quem é a tomadora de serviço? A empresa A. A empresa A, tomadora de serviço, ela é a pagadora. A empresa B é a prestadora de serviço, é a que recebeu, é a recebedora. Quem vai fazer a retenção na fonte é a empresa pagadora. Pagadora. Por que essa lógica? Por que essa lógica? Então, aqui eu estou falando do imposto de renda retido na fonte entre pessoas jurídicas, duas pessoas jurídicas. A lógica é que a fiscalização diminui o universo de fiscalização, indo buscar informações ou fiscalizar na fonte pagadora. Porque a lógica é que haverá muito mais, um universo muito maior de pagadores, ou melhor, de recebedores, né? De recebedores do que pagadores. Inverso, haverá muito mais, um universo muito maior de pessoas que prestam serviço, que são os prestadores de serviço e recebem, do que aquelas pagadoras. É mais fácil para o fisco buscar e fiscalizar na fonte, no tomador de serviço, na fonte pagadora, essas informações, essa fiscalização. Inclusive, a fonte pagadora ela é a responsável tributária pelo recolhimento de tributo, apesar de o tomador do serviço ser o contribuinte, né? Ele que é o contribuinte do tributo, mas o responsável tributário é o pagador. Então, imposto de renda entre pessoas jurídicas, o responsável e a retenção do imposto é na fonte pagadora, o tomador do serviço. Quem paga, retém e recolhe. É o responsável tributário. O imposto de renda retido na fonte entre pessoas jurídicas, né? Então, que é o que eu falei agora, e entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Exemplo, um assalariado presta serviço para uma empresa, o administrador recebe prolabore, um autônomo que presta serviço sem vínculo empregatício para uma empresa. Aqui, a retenção na fonte, nas questões que a lei prevê, porque é uma relação entre pessoas jurídicas e pessoa física. Daí também a lógica é o universo menor e de mais fácil controle e fiscalização é na fonte, no tomador do serviço, no pagador. O fisco acha mais cômodo fiscalizar e controlar o pagador. Então, numa relação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas aqui, de prestação de serviço, o responsável pela arrecadação, pelo recolhimento e até declaração é da pessoa jurídica, no caso de pessoa jurídica pagando para pessoa física. O IRPF, aqui vou falar o caso de quando uma pessoa física paga para outra pessoa física. Uma pessoa física presta serviço para outra pessoa física. Um exemplo, um médico, um dentista, um advogado, um profissional autônomo, a pessoa física presta serviço para uma outra pessoa física. Aqui a lógica se inverte. Então, aqui é o imposto de renda pessoa física, onde é a obrigatoriedade do recolhimento mensal, o famoso carnê-leão. Então, o recebedor do pagamento é que deve fazer o pagamento do carnê-leão. Daí ele faz o livro caixa, né? E
recolhe o tributo. Aqui a lógica é muito mais fácil para o fisco controlar aquele que recebe declara, que o universo é menor do que aquele que paga. Lógica invertida da pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica, entre pessoas jurídicas, a fonte pagadora é que retém e recolhe. Entre pessoa jurídica e física, a pessoa jurídica é que recolhe. O universo é menor para fiscalizar, para controlar. E aqui, entre pessoas físicas, a lógica se inverte, porque o universo é muito menor de pessoas que recebem. Então, um médico pode prestar serviço a 500 clientes. É mais fácil você fiscalizar e controlar um profissional que atende 500 clientes do que você controlar e fiscalizar 500 contribuintes, um universo de 500 pessoas, quando você pode controlar um. Então a lógica se inverte. Aqui é o carnê-leão da pessoa física, quando há recebimento de rendimento de serviço prestado de pessoa física para pessoa física. Então o recebedor do pagamento deve pagar o carnê-leão e fazer o livro caixa. E também temos aqui o produtor rural, que faz o anexo da atividade rural, que é o agricultor, o agropecuarista, pessoa física. E aí a gente entra na questão da declaração do imposto de renda da pessoa física, que essa declaração é um programa, né, de computação, que são lançadas as informações ali e apurado o imposto, o contribuinte paga o imposto, lançamento por homologação, apesar de não ser declaração do imposto de renda, pessoa física. E em 5 anos o fisco vai homologar expressa ou tacitamente. Agora, vou falar assim, os casos principais aqui, se não todos, de obrigatoriedade. Quem está obrigado a fazer a declaração de renda de pessoa física? Pessoas físicas que receberam, né, residentes no Brasil, que receberam rendimento tributável no ano de 2025, ano calendário, ano base 2025, devem fazer a declaração de renda agora, até o final de maio, último dia útil de maio, fazer a declaração de renda de pessoa física quem recebeu acima de R$ 35.584, acima. Então, quem recebeu R$ 35.584,01 está obrigado a fazer a declaração da renda de pessoa física. São vários itens que obrigam, eles são todos alternativos. Ocorrendo você está obrigado, não é cumulativo. Se você se enquadrar em qualquer um dos itens que obriga, você está obrigado a fazer a declaração de renda. Não é, tive renda, meu patrimônio é tanto, não. É alternativo. Se você se enquadrar num desses, você está obrigado. Então, a renda, que são salários, aposentadoria, prolabore, são exemplos de rendimentos tributáveis aí. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributado exclusivamente na fonte, que eu já vou falar o que é tributado exclusivamente na fonte, esses rendimentos isentos são, por exemplo, de uma pessoa aposentada que tem uma doença grave, que a legislação prevê isenção do imposto de renda dessa renda. Um exemplo, rendimento de poupança, rendimento, não é o capital, é o rendimento. Quem recebeu acima de 200 mil no ano, ou um prêmio da loteria, que é uma tributação exclusivamente na fonte, o prêmio dessas loterias aí, aplicações financeiras, acima de 200 mil, ele já foi tributado exclusivamente na fonte. Esses prêmios de loteria, aplicação financeira, eles são tributados exclusivamente na fonte.
Mas você está obrigado a fazer a declaração de renda se você recebeu acima de 200 mil aqui, de rendimentos isentos. Agora eu quero falar o que é o tributado exclusivamente na fonte. Então eu falei da fonte ali, anteriormente, né? Imposto de renda na fonte. E a tributação exclusivamente na fonte são fatos que o fisco, por exemplo, no rendimento de salário, aposentadoria, prolabore, rendimento de profissional liberal, de produtor rural, de autônomo, né, profissional liberal, para uma pessoa jurídica vai ter imposto de renda na fonte. Quando a fonte pagadora é uma pessoa jurídica, há imposto de renda na fonte, né? E o prestador de serviço é uma pessoa física, o prestador de serviço presta serviço para o tomador de serviço pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica paga para a pessoa física a retenção na fonte, quando se enquadrar nos limites legais ali. Então, essa tributação na fonte, ela é uma espécie de antecipação. E aí, como agora está no prazo da declaração de renda 2026, que é referente aos rendimentos de 2025, você deve fazer o ajuste, e há casos que você vai até receber de volta parte do valor como restituição, ou às vezes você vai ter que pagar, complementar. Mas essa retenção na fonte ela é compensável na declaração de ajuste anual. E na tributação exclusivamente na fonte, exemplo do 13º salário, ali há uma tributação exclusivamente na fonte que morre ali. Numa aplicação financeira, num prêmio de loteria, dessas loterias aí, há tributação, quando dentro dos limites legais ali, e essa tributação é exclusivamente na fonte. Ela vai acima de 200 mil, deve ser declarada na declaração, você deve fazer declaração de renda, nem que tenha tido só essa renda, acima de 200 mil, vai ter que declarar. E esse imposto que foi retido lá no pagamento, retido na fonte, ele tem o caráter de exclusivamente na fonte, ele não vai ser compensado na declaração de renda. Você vai informar o quanto recebeu, quanto foi retido, mas não vai compensar na declaração. Não vai compensar, você não vai pegar de volta. Morreu na fonte, é exclusivamente na fonte. Então, só para falar do que é imposto de renda exclusivamente na fonte, né? Quem teve operações na Bolsa de Valores e faz daí o anexo, a ficha de renda variável, né? E qualquer operação na Bolsa de Valores, mesmo sem lucro, ou teve ganho sujeito à tributação, que inclui que ações da Bolsa, as operações da Bolsa de Valores. Quem teve ganho de capital, o que é isso? Fez a venda de bens patrimoniais, né? E obteve lucro. Um exemplo, vendeu um imóvel que comprou por um valor X, entendeu? Comprou por 500 mil e vendeu por 2 milhões. Vai apurar o ganho de capital e vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Quem teve ganho de capital, então, está obrigado a fazer a declaração de renda da pessoa física. Atividade rural, quem teve receita bruta superior na atividade rural a 177.920, que aqui o fisco ou da atividade rural quer compensar prejuízo. Às vezes pode não ter tido essa renda,